Milhares e milhares. Quantos podem aplaudir o Senhor? Porque Ele vive. E a alegria maior é que Ele não nos deixou só. Olha o Espírito Santo falando. Tem um homem da luz. Ele é o amado da nossa alma. Por isso que nós estamos aqui. Irmãos, o Senhor está trabalhando. Ele está trabalhando em mim e em você. E o interessante é que o nosso Deus, Ele não para de trabalhar. Às vezes, desanimamos na nossa humanidade, cansamos, entristecemos, sofremos. Mas isso não quer dizer que Deus não continua trabalhando. Ele está trabalhando em você. Ele está trabalhando em nós. E Ele está aqui. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos nesta manhã, Pai. Nós continuamos na Tua presença e te pedimos, Espírito Santo, continua falando e ministrando ao nosso coração. Nós estamos aqui na dependência da graça, na dependência de Ti completamente, Senhor, porque o que seríamos de nós se não fosse a Tua graça e a Tua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos, porque as Tuas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã nas nossas vidas, ó Pai, e por isso que nós chegamos até aqui, e nós te agradecemos, que o Senhor venha falar e ministrar a cada coração, não aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer, Pai. Porque enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Mas quem o conhecerá? O Senhor é aquele que conhece o coração do homem. E o Senhor dá a cada um segundo as suas obras. Mas nós estamos aqui, Pai, porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor não desiste. Abre os nossos olhos espirituais. Tira, Pai, toda cegueira espiritual. Tudo que nos impeça de enxergar a vontade soberana, o propósito do Senhor para as nossas vidas. Que cadeias se caem nesta manhã, neste lugar. Que toda cadeia que tem prendido, que tem nos prendido, que tem nos impedido de avançar, de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que caia por terra, na autoridade, no poder do nome de Jesus, porque o Senhor continua abrindo os olhos dos cegos. O Senhor continua abrindo, Pai. E nesta manhã não será diferente. Que haja um despertar nos nossos corações. Que o Senhor venha nos despertar. E que o Teu nome seja glorificado. Em
Jesus que oramos, ó Pai. E já te agradecemos. Amém. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Deus começou uma obra em mim. Põe a mão no seu coração e fala para você mesmo. Deus começou uma obra em mim. Filipenses capítulo 1, verso 6. Vamos ler a palavra do Senhor. Filipenses capítulo 1, verso 6. Vamos estar atentos àquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. Porque o homem faz planos, mas a resposta ela vem da boca de Deus. Aleluia. Né? A gente pode até planejar algo. É nosso, é do homem planejar. A gente gosta de planejar. Às vezes a gente planeja até muitas coisas e não concluímos. Né? A gente pode fazer planos, mas a resposta ela vem da boca de Deus. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Então, até Jesus vir e voltar, Ele que começou a obra em nós, Ele vai completar, aperfeiçoar essa obra que Ele já começou na minha vida e na tua vida. Porque todos nós que estamos aqui, Deus já começou essa obra. E Ele começa essa obra a partir do momento que nós entregamos, recebemos o Senhor Jesus na nossa vida. A partir desse momento, o Espírito seu que estava dentro de você, dormindo, ele passa a ter um encontro com o Espírito Santo de Deus. E eles se tornam o quê? Um. Por isso que o Pai vem e passa a fazer morada dentro de mim e de você. A partir do momento que você recebe e aceita Ele. A partir daí começou já uma obra na sua vida e na minha vida. Interessante que quando eu estava meditando nesse texto, o Senhor me fez lembrar de quando eu me converti há 23 anos atrás, quando eu entreguei minha vida para Jesus, porque eu fui através do pânico, da depressão. E quando eu estava ali no momento de crise da minha vida, eu estava no fundo do poço, não tinha mais, eu não saía mais de casa, só ficava dentro de casa. Meu corpo formigava todo, porque eu saía, eu era uma pessoa muito alegre, assim, no mundo, gostava de multidão, gostava de estar em shows. Deus, quando Ele pega a gente, permite algo na vida da gente não tem como fugir. E eu me via dentro de casa, com aquela angústia e depressão, que quando eu estava no meio da multidão, meu coração disparava, meu corpo formigava e eu saía correndo. E a partir daí, eu indo para os médicos, que eu descobri que eu tinha síndrome de pânico. Porque todo mundo que tem síndrome de pânico, realmente a pessoa, ela sente essas coisas. O coração não dispara porque está na mente, não. Não, isso é mental. Não, verdadeiramente, o meu coração acelerava a 1000 por hora. Meu corpo formigava todo. Mas você sabe qual que é a palavra que eu estava firme, que eu estava firmada nela? É que se Deus que começou a obra em mim, Ele iria completar aquela obra. Porque quando eu ia para os médicos, era remédio de faixa preta que eles me davam e falavam assim: isso que você tem não tem cura, mas você pode controlar através dos remédios de faixa preta que me dopava. Eu tomava o remédio, parecia que eu perdi o controle de mim mesmo, de tão forte que eram os remédios. Quando eu ia no psiquiatra, eles colocavam os aparelhos na minha mente. Ele ficou impressionado tanto que a minha mente estava acelerada.
realmente eu tinha que estar tomando os remédios. Eu não podia parar. Só que eu não tomava. Porque o dia que eu tomei, o diabo me atacou. Eu tinha guerra espiritual. Eu tinha uma batalha espiritual. E era uma sensação tão horrível quando eu tomei aquele remédio que eu falei, eu não vou tomar. E eu lembro que a minha pastora, eu já tinha aceitado Jesus. Eu já estava indo para uma igreja, eu lembro que a minha pastora ia ali em casa com a minha mãe, elas pelejavam comigo e faziam eu tomar o remédio, eu pegava o remédio e jogava ele atrás da cama. Mas eu não tomava. E não tomei. Eu tive que enfrentar essa guerra, eu e Deus. E a igreja orava e jejuava pela minha vida. E nos Estados Unidos, a minha irmã morava aqui, ela mandava gente lá me visitar. As pessoas não entendiam o que se passava comigo. Falaram, essa menina vai na igreja, aceitou Jesus, está na presença do Senhor, e está numa cama desse jeito, não consegue se levantar de uma cama. E eu sempre lembrava dessa palavra, Deus que começou a obra em mim, Ele vai completar. E nessa guerra toda, nessa batalha toda, as pessoas tentando fazer algo por mim, que eu nunca me esqueço disso. Eu me levantei porque uma pastora virou e falou, Renata, eu cheguei a uma conclusão com você, nós já subimos no monte, nós já levantamos a igreja para jejuar por você, nós já fizemos tudo. E Deus falou comigo. Você sabe o que Deus me falou? Que isso é você e Ele, isso é entre você e Ele. É você, Renata, que vai ter que se levantar. É você que vai ter que fazer algo acontecer. E quando essa pastora falou isso comigo, isso mexeu comigo. E isso eu já tinha saído da casa do meu marido, já estava morando na casa da minha mãe com a minha filha, porque eu não conseguia ficar na minha casa sozinha. E eu me lembro que eu peguei a Gabi, levei ela para a igreja, e eu comecei a saber que dia que tem culto aqui. Tinha segunda, terça, quarta, quinta. E eu comecei a ir para a igreja todos os dias. As pessoas me chamavam de fanática. Eu falava, mãe, me leva para a igreja. Não, não vou te levar hoje não. Eu falei, mãe, me leva, porque senão eu vou a pé. E era longe. Eu falei, Fábio, me leva para a igreja. Não vou te levar. Para de ir para a igreja, você vai para a igreja demais. E eu fui para a igreja assim. Fui a pé. Eu lembro que um homem foi me perseguindo até na porta da igreja, conversando comigo e falando, para onde você está indo? Eu falei, estou indo para a igreja. Era de noite e eu caminhando sozinha na escuridão e um carro me seguindo. E esse homem chegou até na porta da igreja. E ali eu entrei. E ele foi embora. E eu ia na igreja porque eu já não estava suportando mais viver da forma que eu estava vivendo. E eu coloquei algo no meu coração, pera lá, os médicos dizem que não tem cura, mas para Jesus tem. Porque Ele morreu e ressuscitou e Ele está vivo. Aleluia. E se Ele é o médico dos médicos, Ele vai fazer aquilo que o homem não pode fazer na minha vida. Aleluia. E eu não queria saber, eu estava ali firme na presença do Senhor e firme. E essa palavra sempre vinha no meu coração. Que eu seria curada. Que eu seria, porque Deus não faz nada pela metade. Eu falava, pera lá, Deus não faz nada pela metade, isso não existe. E eu lembro que a minha fé, porque a fé da gente aumenta mesmo. Você ir de segunda a segunda na igreja, ouvindo a palavra de Deus, a minha fé foi o quê? Crescendo, se fortalecendo. Ela foi se fortalecendo de tal maneira, irmãos, que eu dava crise na minha casa, de pânico. Corria para o hospital, eles me aplicavam calmante, que assim era a regra. Na hora que eu aplicava o calmante, eu ficava calmo. E o Fábio virou e falou assim, mas espera lá, você está declarando que Jesus te curou. Cadê? Eu falei, mas Jesus me curou. Ele falou, mas como? Você está no hospital? De novo. Eu só respondi assim para ele, mas Jesus me curou. Se eu estou aqui ainda, eu não sei porquê. Mas que Ele me curou, porque Ele não faz nada pela metade. Nós homens que começamos algo e não terminamos. Jesus, Ele é perfeito naquilo que Ele faz. Mas tudo que Ele faz é do tempo dEle, do jeito dEle, da maneira dEle, não da sua e nem da minha.
é da forma dele, porque existia um trabalhar de Deus na minha vida, uma obra que não estava completa. E tinha o tempo determinado, mas eu já estava crendo na obra completa. Então nós não podemos desistir. É só você e eu que possamos desistir da obra que Deus começou na nossa vida. Porque nós queremos a obra completa de Deus na nossa vida, mas existem princípios estabelecidos por Deus, que não tem como deixar de cumprir. E o primeiro princípio, nós vamos ler agora. Apocalipse 3:20. Se tem pessoas aí fora, ou se tem vidas aí, ou se você está passando uma situação emocional na sua vida, uma área na sua vida, que você não muda, é que ela não é transformada, é porque você está numa obra e você não pode abrir mão disso. Essa obra precisa ser completa na tua vida. Existem áreas da minha vida que essa obra precisa ser completa. Eu estou falando de uma que foi completa. Bem, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Pode deixar esse verso aí. O que eu mais amo em Jesus é que ele é educado, ele é cavalheiro e ele é gentil. E até isso ele quer trabalhar no nosso caráter. Nós precisamos ser educados, gentil, cavalheiros, os homens, amável, que é assim que Jesus é. Ele não invade a vida de ninguém, nós é que invadimos. Jesus, ele bate na porta. E ele só entra se você abrir a porta. Se tem áreas na sua vida que você tem permitido Jesus entrar só até aqui, e tem outras áreas, não, aqui não, Senhor. Aqui eu não quero que você entra. Eu já me acostumei a viver dessa forma e eu não quero mudança. De uma coisa eu sei, irmãos, nós sabemos áreas da nossa vida que Jesus precisa entrar para que essa área seja transformada. E Ele não desiste de mim, de você, enquanto nós não nos rendermos. Não tem como o Senhor operar na nossa vida, porque Ele não vai invadir. Ele começa, mas Ele termina, se nós permitirmos. Eu quero dar um exemplo para vocês. Vamos supor que vocês têm uma casa e que ela está precisando de uma reforma. Por exemplo, no banheiro. O banheiro precisa de uma reforma. Está com problema no vaso, está com problema... Áreas da casa está tudo bem, mas existe nos banheiros um problema terrível. Você sabe que você precisa de um pedreiro, você tem um conhecido, uma pessoa até que você gosta, que é um cara fera, que entende disso. Então você fala, não, vou esperar o momento certo para isso ser arrumado. Mas de repente você chega na sua casa, o cara está lá, ele invadiu sua casa, entrou e começou a consertar. Qual seria a sua atitude? Você entra numa casa, não esperava esse homem lá dentro, e ele está lá arrumando, fala, peraí lá, cara, como que você entrou aqui? Você está doido? Você está louco? Como que você entra na minha casa sem me avisar, sem a minha permissão? Você até queria o conserto. Você vai falar, não, mas você está precisando. Não, mas pera lá, a gente tem que sentar, as coisas não são assim. Ainda que você está querendo muito, você vai ficar chateado com o cara. Pera lá, que cara é doido, você está louco?